A Covid-19. Quem diria que uma simples doença teria um impacto tão forte? Mudaria o mundo, as pessoas e a forma como vivemos. Hoje, nós vamos falar sobre a Covid-19 e o seu grande impacto, sobre como algo invisível aos olhos foi capaz de transformar rotinas, sonhos e sentimentos. É nesse cenário de O Mundo em Silêncio que conhecemos Ana, uma menina de 12 anos, cheia de energia, curiosidade e sonhos simples, que, como milhões de pessoas, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Ela ama estar com as amigas, ir à escola, passear na praça e aproveitar cada momento da sua rotina. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Sem saber, Ana seria testemunha dos momentos mais marcantes da história, um tempo em que o mundo parou e o silêncio tomou conta de tudo. Esta é a história dela, e de certo modo, a história de todos nós. Era só mais um dia comum. O sol brilhava, as risadas ecoavam pelos corredores da escola, e ninguém imaginava que a rotina de todos estava prestes a mudar. Bom dia, turma. Somente para avisar vocês que entraremos agora em recesso. Pelo que eu ouvi, teve uma gripezinha, mas não é de muita importância. Para Ana, de apenas 12 anos, aquilo parecia apenas uma pausa divertida. Um tempo para descansar, assistir desenhos e brincar mais. Ela não sabia que aquele poderia ser o último dia de rotina como conhecia. Boa tarde, interrompemos sua programação para uma notícia urgente. O Brasil acaba de confirmar seu primeiro caso de coronavírus. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020, pelo Ministério da Saúde. A doença surgiu em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e chega oficialmente ao nosso país. Ai, que desperdício de tempo. Tem coisa muito melhor pra fazer. Naquele momento, Ana nem imaginava o tamanho do impacto que aquela notícia traria. Bom dia, nós somos do jornal KKK News. Novos casos estão sendo confirmados em diferentes estados brasileiros. A preocupação cresce a cada dia e a Organização Mundial da Saúde acaba de declarar que o mundo enfrenta uma pandemia de Covid-19. Diante da gravidade da situação, governos estaduais começam a anunciar medidas duras para tentar conter o avanço da doença. Escolas, universidades e comércios não essenciais já estão sendo fechados. E a recomendação é clara: a população ela deve permanecer em casa. É a primeira vez na história do país que vemos cidades inteiras praticamente paradas. A rotina de milhares de brasileiros começa a mudar, hospitais se preparam para uma possível sobrecarga de pacientes, enquanto empresas e famílias tentam se adaptar ao trabalho remoto e ao ensino à distância. Estamos acompanhando, em tempo real, uma das maiores crises sanitárias do Brasil. A cada instante, chegam novas informações sobre a evolução da pandemia e as medidas tomadas para enfrentá-la. Ana ainda não entendia bem o que estava acontecendo. Achava que tudo aquilo passaria logo. Ao ligar para suas amigas, uma por uma, todas disseram a mesma coisa, que seus pais não haviam deixado, pois uma pandemia havia sido anunciada. Eu vou sozinha, então, vou me arrumar. As ruas estavam desertas. As risadas tinham desaparecido. A cidade parecia parada no tempo. Bom dia, somos do jornal KKK News. A pandemia do coronavírus está afetando a economia brasileira, que está sofrendo fortes impactos desde as primeiras medidas de isolamento social. Novos casos estão sendo confirmados em diferentes estados brasileiros. A preocupação ela cresce a cada dia e a Organização Mundial da Saúde acaba de declarar que o mundo enfrenta uma pandemia de Covid-19. Milhares de pessoas estão perdendo seus empregos, principalmente em setores como comércio, turismo, bares e restaurantes. Em todo o país, empresas estão fechando as portas diante da queda nas vendas e da impossibilidade de manter suas atividades. Com a quarentena, muitas famílias estão tendo dificuldades até para garantir o básico. Sair de casa para comprar um alimento se tornou um desafio. Mercados registram filas longas e em alguns locais houve escassez de produtos, especialmente itens de higiene e alimentos essenciais. O governo anunciou medidas emergenciais para tentar reduzir os impactos, como o auxílio emergencial, criado para ajudar trabalhadores informais e famílias de baixa renda. Ainda assim, a situação ela foi marcada por filas nas agências bancárias e muita incerteza sobre o futuro. Especialistas alertaram que o Brasil está para enfrentar uma das maiores crises econômicas de sua história recente, com a queda no Produto Interno Bruto, o aumento da desigualdade social. Entre os mais atingidos estão os trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes e pequenos empreendedores, que viram sua renda desaparecer quase da noite para o dia.
Que frescura! Por causa dessa gripezinha, a economia mundial tá só ladeira abaixo. Fraquíssima. Eu, hein? Que perda de tempo! Eu vou trabalhar que eu ganho mais. Enquanto o mundo parava, o pai de Ana tentava seguir, acreditando que nada era tão grave assim. Meu Deus. Ô, menina! Assisti a aula, né, minha filha? Ô. Ana ficou em silêncio depois da bronca. A mãe saiu do quarto e o som distante da aula misturava-se ao vazio da casa. Os dias pareciam iguais. O relógio marcava as mesmas horas, mas o tempo já não tinha o mesmo peso. A cada notícia, a incerteza crescia dentro daquela casa, até que, numa tarde silenciosa, o barulho da porta se abrindo trouxe algo diferente, um misto de cansaço e revolta. O pai de Ana entrou, com um olhar perdido e coração pesado. Não precisava dizer nada, mas disse. E aquelas palavras mudariam o rumo de tudo. Fui demitido. Naquele momento, Ana percebeu que o vírus não trazia só doença, trazia medo, incerteza e o peso da crise que batia a porta de sua casa. Às vezes, a dor parece distante. Algo que só acontece com os outros. De repente, ele bate na nossa porta e muda tudo. O pai de Ana sempre achou que tudo não passava de exagero, que logo encontraria outro emprego e que nada aconteceria com ele, mas existiam outros planos. Dias depois, uma notícia não muito boa chegou. Não pode ser depois não, mãe. Eu tô assistindo agora. Tem que ser. O vírus invisível agora tinha um rosto conhecido, e junto com a perda veio o medo e a saudade. A dor chegou perto demais e o mundo, mais uma vez, ficou em silêncio. Estamos ao vivo agora com o jornal KKK News. Agora, no auge da pandemia, o sistema de saúde brasileiro enfrenta um enorme desafio. Hospitais e postos de atendimento ficaram sobrecarregados com a chegada em massa de pacientes infectados pelo coronavírus. Em várias capitais, faltam leitos de UTI, respiradores e até insumos básicos. Profissionais da saúde trabalham em turnos exaustivos e muitas vezes sem equipamento de proteção suficiente, o que aumenta o risco de contaminação. A corrida pela vacina está mobilizando cientistas do mundo inteiro, enquanto no Brasil cresce a expectativa da população. Até a chegada da imunização, a única proteção é manter o distanciamento, usar máscaras e reforçar os cuidados de higiene. Além da Covid-19, muitos pacientes com outras doenças sem atendimento adequado. Consultas, exames e cirurgias foram adiados, mostrando que a pandemia está afetando a saúde pública de forma muito mais ampla. Estamos ao vivo agora com o jornal KKK News. Depois de anos de incertezas e desafios, o Brasil começa a respirar aliviado com a queda dos números do Covid-19. De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, durante toda a pandemia, o Brasil registrou mais de 37 milhões de casos confirmados e cerca de 700 mil mortes. Hoje, os índices são mais baixos desde 2020, mostrando que o país conseguiu superar a fase mais crítica. Com a melhora, escolas em todo o país retomaram as aulas presenciais de forma integral. A volta foi marcada por protocolos mais flexíveis, mas ainda com medidas de prevenção e acompanhamento da saúde dos estudantes. A vacinação ela foi fundamental nesse processo. Mais de 80% da população está com o esquema completo de vacinas, incluindo os reforços. Crianças e adolescentes também foram vacinados, garantindo mais segurança para as famílias. Especialistas destacam que, embora o pior tenha passado, é importante manter a atenção à saúde e seguir orientações médicas, principalmente para grupos de risco. Com a esperança renovada, a sociedade volta a planejar o futuro, deixando para trás um dos capítulos mais difíceis da nossa história. Bom dia, hoje nós estamos, eu e Mônica, aqui na unidade de saúde que se encontra no bairro da Ilha de Santa Luzia, e hoje nós iremos fazer algumas perguntas para a agente comunitária de saúde, Michelle. Eu vou iniciar perguntando: como foi a situação durante a pandemia e se vocês se sentiram sobrecarregados? A situação foi muito difícil porque nós ficamos assim, muito vulneráveis. Ficamos assim presos nas nossas casas e presos na UBS. A gente não conseguia fazer o nosso trabalho, né? O trabalho era todo dentro da UBS. E os pacientes ficaram muito vulneráveis. Nos sobrecarregou devido a gente ficar muito vulnerável sem poder desenvolver nosso trabalho como era o dia a dia da atenção básica. E aqueles pacientes também que estavam com Covid, e aqui na nossa unidade a gente fez um trabalho assim, a gente montou um grupo, né, de atendimento aos pacientes que estavam com Covid em casa, e a gente fazia esse trabalho de monitorá-los através do WhatsApp e chegar até eles. O agente de saúde ainda com muita dificuldade, dependendo de como for a situação, ainda conseguiria ir até a casa do paciente, não recebido pelo paciente, mas tipo, deixar alguma medicação, ou deixar algum encaminhamento de alguma coisa, mas sem ter contato com o paciente. E sempre usando as suas proteções, né, para não ter a contaminação. Eu também gostaria de perguntar se a pandemia ela trouxe alguma situação, uma mudança positiva aqui na UBS. Mas a nossa UBS não mudou, tipo,
mudou alguma estrutura ou mudou algo diferente para poder, no futuro, se acontecer qualquer outro tipo de pandemia, receber com mais eficiência isso? Não, de maneira nenhuma, continua do mesmo jeito. Agora, acredito eu que todos os profissionais que passaram pela pandemia, eles têm uma experiência boa. Você não imagina o quanto foi difícil. Teve pessoas que não queriam fazer a vacina. Quando foi difícil convencer, muitos fizeram, mas muitos não queriam fazer. E assim, a gente sabe que hoje, quanto é importante a vacina do Covid. Hoje ele está controlado por quê? Por conta da vacina. Bom, eu vou dar continuidade a algumas perguntas, e como ela já chegou a falar sobre algumas pessoas que se recusaram a tomar a vacina, que eram justamente pessoas que não acreditavam no risco que o Covid-19 tinha, eu gostaria de perguntar se a senhora acha que ainda hoje tem muitas pessoas que não acreditam nos riscos do Covid-19. Então, a senhora passou muito por isso e eu queria saber quais foram as dificuldades que você enfrentou com esse tipo de pessoas aqui no Covid. Mas que hoje existem muitas pessoas que têm rejeição com relação à vacina. Tem muita gente, várias pessoas que tomou como? Porque foram impedidas de entrar em qualquer lugar, foram impedidas de entrar num banco, de entrar em uma repartição pública. Teve pessoas que foram porque buscavam algum serviço e foi proibido de entrar. Através desse trabalho escolar, deixamos esta homenagem tanto para as famílias que perderam seus entes queridos, quanto para todas as pessoas que perderam sua vida vítimas da Covid-19. Cada nome gravado aqui carrega uma história, um rosto, uma vida interrompida. São vozes que o tempo não apaga, memórias que continuam falando, mesmo no silêncio, e suas lembranças permanecem vivas em cada gesto de cuidado para novo amanhecer.